Irmão, nós vamos dar continuidade ao trabalho que começamos há algumas semanas, falando do fundamento dos profetas e dos apóstolos. E a gente tem um objetivo com essa palavra. E se os irmãos se recordam, nós lemos aqui na abertura desse culto hoje que Deus preparou pessoas para nos encaminharem à fé de uma forma segura. Está lá em em Efésios capítulo 4, profetas, pastores, doutores, apóstolos, e nós vamos reler, porque isso baseia os nossos argumentos. Efésios capítulo 4 diz assim, no verso 11 e 12: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o verso 13, presta atenção, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se você tiver com a Bíblia aberta, leia, por favor, com atenção o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Repita, por favor, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Apenas até aí, podem sentar. A gente está vendo hoje uma confusão muito grande em nome de evangelho, em nome de igreja, em nome de religião, em nome de Deus, em nome de Espírito Santo. E o que é assustador é ver a facilidade com que pessoas que a gente olha e pensa que são pessoas firmes, fundamentadas na palavra, crentes, alguns antigos na igreja, e se deixam levar por cada bobagem. Hoje está em moda a heresia. A gente escuta a heresia dia e noite, nos púlpitos, no rádio, na televisão. A heresia, ela toma conta de uma tal forma, domina de uma tal forma que hoje normal é heresia. Quando você tenta fugir da heresia, você é criticado. Está tudo errado. E, aliás, vem bem a calhar com o que o pastor Douglas falou aqui sobre o relativismo. Essas confusões todas aumentam essa ideia do relativismo. Hoje você lê o mesmo texto, cada um interpreta de um jeito, e cada um tem uma doutrina, cada um tem um ensinamento, e todo mundo começa a acreditar só naqueles ensinamentos, naquelas doutrinas que estão em desalinho com o contexto geral da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo tem um contexto geral. Ela não se fundamenta em um verso isolado, ou em uma frase isolada, ou uma palavra isolada. E é interessante quando a gente lê lá no capítulo 2, aliás, no capítulo 2 de Efésios, que ele diz que nós somos concidadãos dos céus e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, é no contexto da Bíblia toda. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. E a gente parece que não tem em que se apoiar. A gente fica vivendo daquilo que vê, daquilo que ouve dos outros, e não se apoia no fundamento lançado pelos profetas e pelos apóstolos. Hoje é uma confusão. Dentro de uma mesma igreja, numa mesma denominação, tem um monte de doutrina diferente. Tem irmão dentro da igreja combatendo as doutrinas da própria igreja, porque ele escuta no rádio, na televisão, uma pessoa qualquer que fala qualquer bobagem baseado na sua visão, na sua interpretação, e o crente sem fundamento na palavra, sem apoio no evangelho pregado pelos profetas, anunciado pelos apóstolos, e nos fundamentos dos profetas,
A pessoa se deixa levar. Eu não vou citar, embora eu tenha muita vontade de citar alguns exemplos que a gente vê todo dia, mas aquilo que o pastor Douglas estava falando aqui é uma verdade. Hoje, tudo é questionável. A tal da liberdade de expressão, ela só existe no papel. Você não tem mais liberdade de expressão. Eu falo qualquer coisa aqui, que qualquer pessoa se sente ofendido, eu estou processado. Se eu tomar exemplos que estão diante de nós dia e noite, 24 horas por dia, na televisão e no rádio, coisas que nós aceitamos como normal e absoluto, e tem gente que acha tão bom que quer copiar e quer trazer para a igreja, e traz, e vai transformando a igreja vai virando uma bagunça, porque o evangelho pregado pelos profetas não existe mais. A igreja, o evangelho, perdão, pelos profetas, não, pelos apóstolos, o evangelho pregado pelos apóstolos não existe mais. Há alguns anos eu falo aqui, Henrique me ouviu muito, eu falar isso, Horácio também, há alguns anos, talvez mais de 10 anos, eu dizia assim, meus irmãos, infelizmente, o evangelho que se prega hoje não é o evangelho de Cristo. O evangelho que se vive hoje não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo e dos profetas e dos apóstolos já foi há muito tempo. Hoje se vive um evangelho de cada um que inventa. Cada igreja tem o seu evangelho. E aí daquele que falar contra. E tudo que não presta, a gente absorve com mais facilidade. E a gente quer copiar. Uma igreja que tenta hoje manter o padrão estabelecido pelos apóstolos, já que nós estamos falando de evangelho de Jesus Cristo, quem tenta manter o padrão estabelecido pelos apóstolos e por Cristo, naturalmente, porque Cristo é o cabeça, está ficando vazio, as igrejas estão esvaziando. Não vem falar do evangelho dos apóstolos de Jesus Cristo, que a igreja vai ficar vazia. Se eu inventar um evangelho que agrade o povo, com aquilo que o povo quer, e a estratégia do caçador, o caçador vai procurar a comida que a caça gosta de comer, mas é para uma armadilha. Ele monta a armadilha, a arapuca, e coloca a comida que a caça gosta na trilha. Faz uma trilha para conduzir a caça para a armadilha. E a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Então, eu queria citar alguns textos aqui e comentar um pouco. Por exemplo, nós devemos nos fortalecer na fé e nos firmar a cada dia mais no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Daqui a pouquinho eu vou ler uma relação de coisas que a gente pode afirmar sobre o evangelho que foi pregado pelos profetas. Não podemos seguir os modismos em assunto de evangelho. O evangelho não é novo. O evangelho é novo quando Jesus lançou o evangelho, as boas novas de salvação. O evangelho já é novidade. Ele não se modifica. O evangelho vem mostrar ao mundo que existe salvação para quem crê em Jesus Cristo, quem se rende a Ele. É simples, é objetivo, mas estabelece um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento que é estabelecido pela presença do Espírito Santo, que vai trazer a palavra de Deus ao coração, ao convencimento do pecador, estabelece um padrão de comportamento diferente. Nós acabamos de ouvir o Walter cantando o hino assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E nós vamos ver que é através da habitação interior do Espírito Santo que o homem é regenerado, ele se torna uma nova criatura. O evangelho só é genuíno se ele tem o poder de transformar moralmente as pessoas. O evangelho que não transforma moralmente, ele não é evangelho. Não é evangelho. Não se iluda dizendo que o evangelho é espiritual. A transformação não é espiritual, a transformação é moral. A gente se ilude.
Irmãos buscando poder, buscando o Espírito Santo, buscando língua estranha, buscando profecia, buscando revelação, um monte de coisa, porque ele quer crescer espiritualmente. Ei, olha para mim, você jamais vai crescer espiritualmente se não mudar moralmente, se não for transformado moralmente. É o aspecto moral que vai nos transformar em seres espirituais. Não existe espiritualidade sem transformação moral. Tudo que a gente possa afirmar que é pecado é no aspecto moral, é no terreno da moralidade e da imoralidade que atua. São as atitudes erradas que dependem do seu aspecto moral. O mentiroso é mentiroso porque ele é defeituoso moralmente. O traidor é traidor porque moralmente ele é defeituoso. Ele precisa consertar. O ladrão, o assassino, o violento, o brigão, o que guarda mágoa, o que guarda rancor, o que persegue, é defeito, é deficiência de aspecto moral. Tem que ser consertado e é a palavra de Deus que conserta. É o Evangelho que conserta. Quando você lê a palavra de Deus e segue os ensinos de Cristo, você deixa de ser essas coisas todas. Eu sempre lembro do exemplo de Zaqueu. Ele está conversando com Cristo ainda e de repente ele mesmo diz assim: Senhor, eu mudei, a partir de agora eu não sou mais um pensamento de ladrão, de corrupto, eu agora quero dar os meus bens aos pobres, eu agora quero devolver o que eu roubei. Mudou moralmente. A palavra de Deus muda. Se não mudar moralmente, esquece esse negócio de espiritualidade. Não existe espiritualidade. Espiritual é aquele que anda de acordo com a vontade e a orientação do Espírito de Deus. Esse é espiritual. E carnal é aquele que anda de acordo com a sua natureza. Aquilo onde o seu nariz aponta, você vai. Esse é o carnal. Eu vivo aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, e ninguém tem nada com isso. Esse é o carnal. Carnal aqui significa viver a natureza da carne, a natureza humana. Mas o espiritual é aquele que vive pela palavra de Deus. E é só o Espírito Santo que pode colocar essa palavra dentro de nós para que nós tenhamos capacidade de vivê-la. Nenhum ser carnal, natural, consegue viver a palavra de Deus. Não podemos seguir os modismos. O genuíno evangelho foi anunciado e ensinado por Jesus e divulgado pelo mundo a nós, até nós, pelos apóstolos. Eles aprenderam diretamente de Cristo e transmitiram sem mistura. Quando ele diz que nós devemos estar fundamentados no fundamento dos apóstolos, é porque os apóstolos viveram com Jesus, aprenderam diretamente dele. Não dá para você duvidar ou querer consertar, querer questionar alguma coisa que os apóstolos falam. Porque eles falam do que eles viram. Abra, por favor, sua Bíblia. Vamos começar lendo Mateus capítulo 28, do verso 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. A gente já sabe de cor, não sabe? Vamos lá, mas abra sua Bíblia e leia, por favor. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Quem achou pode ler em voz alta, por gentileza. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? E ensinando-os a guardar. Para quem Jesus está falando isso? Para os apóstolos. Ele está dizendo, ele está face a face, ele é o professor, ele é o mestre. Esses homens andaram com Jesus, eles não só ouviram Jesus, eles viram Jesus fazer, mas eles não só viram, eles foram treinados por Cristo para fazer. Mateus capítulo 10, o que está escrito em Mateus capítulo 10? Vamos ao verso, vamos lá. Jesus treinando os apóstolos, eles são autoridades
para falar do evangelho e não tem que torcer o que os apóstolos falaram, porque eles repetiram o que Jesus fez e eles ensinaram o que Jesus mandou. A partir do verso 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E segue aí a instrução de Cristo. E eles saem, e quando eles saem e começam a pregar e fazer as maravilhas, eles voltam maravilhados com tudo que Jesus fazia através deles, e eles disseram assim: nós não sabíamos que a gente tinha tanto poder, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse assim: você deve se alegrar mais porque o seu nome está escrito no livro da vida, e não pelos milagres que você está operando. Irmãos, quando eu estou citando esse texto, eu estou mostrando aos irmãos que esses apóstolos, eles estão na escola de Jesus, eles estão aprendendo teoria e prática. Houve um momento que eles tiveram dificuldade, trouxeram um menino endemoniado, possesso, e eles não conseguiram expulsar. E quando Jesus chegou, foram a Jesus: olha, os teus discípulos não conseguiram libertar o menino. Jesus os critica, mas depois os ensina. Eles ainda estavam numa escola. Vocês precisam entender que vai ter que crer, vai ter que agir por fé. Eu não vou ficar com vocês toda a vida. Daqui um dia eu estou indo embora, vocês vão ficar na terra, e vocês vão ter que fazer essas obras, e vão ter que aprender que há situações que só com jejum e oração. Eles ainda estavam na escola. Esses homens aprenderam diretamente de Jesus. Eles ouviram os ensinos. Eles sentaram por dias e por horas, durante 3 anos, para ouvir Jesus. Seguiram os passos de Jesus, largaram a sua vida, largaram tudo para acompanhar Jesus durante 3 anos. Como é que eu não vou crer na palavra dos apóstolos? No testemunho vivo, eles foram testemunhas vivas de quem era Cristo. Foram eles que identificaram primeiro quem os homens dizem que eu sou, e cada um diz assim: eles dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um profeta qualquer. Mas os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles estavam convivendo com ele, e na certeza de que ele era o Filho de Deus. E ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não falam daquilo que contaram para eles, nós falamos aquilo que lemos, o que contaram para nós, mas eles não, eles viram, eles aprenderam direto de Cristo, e eles tiveram a oportunidade de praticar junto com Cristo. E como é que a gente vai agora ficar dando ouvido a qualquer bobagem que se fala, contradizendo todo o evangelho que Jesus ensinou e que os apóstolos replicaram, os apóstolos divulgaram? Nesse texto de Mateus, Jesus está dizendo assim: vocês foram chamados e designados a ensinar todas as nações. Mas vamos ver mais texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Nós falamos aqui daqueles que andaram com Jesus. Agora temos um apóstolo que não andou com Jesus, mas olha o que ele diz aí. Porque Paulo é um dos maiores teólogos da Bíblia, um dos maiores ensinadores. Entretanto, ele não andou com Jesus. Alguém pode dizer assim: então Paulo não é apóstolo, então Paulo não é digno de aceitação. Então, não, ao contrário, ninguém
falou de Cristo com mais propriedade, mais profundidade, mais conhecimento e mais firmeza sobre Cristo de que Paulo. Ele diz assim, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Divulgado pelos apóstolos. Quando a gente fala que fundamento dos apóstolos, não é que os apóstolos inventaram a palavra, inventaram a doutrina, inventaram o evangelho. Não, é porque eles foram seguidores do evangelho que Cristo lançou. Cristo é a pedra da esquina, é a pedra fundamental. E foi ele que passou os ensinos para os apóstolos e mandou que eles multiplicassem pela terra toda, por todas as nações. Vamos ainda, capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 1 e 2. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1 e 2. Olha o que diz aí. Alguém poderia dizer assim, mas Paulo não foi apóstolo de Jesus Cristo, não. Ah, é? Então vamos ler. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Vocês não são a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele reivindica o título de apóstolo. Eu sou apóstolo, eu não andei com Jesus, mas eu encontrei com ele no caminho, e ele encontrou com Jesus glorificado, ressurreto. E ele afirma com propriedade, eu sou apóstolo, eu vi Jesus, eu me encontrei com ele. Então, a palavra, o fundamento dos apóstolos e o evangelho pregado, ensinado, as doutrinas seguidas de Cristo pelos apóstolos e transmitidas a nós, são dignas de aceitação sem variação. Por que eu estou insistindo nisso, irmão? Porque eu quero pedir aos irmãos encarecidamente, leiam a Bíblia. Não leiam só por ler, não leia como ler um livro, não, um livro qualquer, não. Estude a Bíblia. A Bíblia é a nossa carta magna. A Bíblia é a nossa cartilha. Principalmente, comece pelos evangelhos. Tem gente que tem uma dificuldade de ler a Bíblia, porque ele não sabe nem como começa a ler. Começa a ler os evangelhos para você aprender o que é ser evangélico. E quando eu falo essas coisas das misturas, heresias, falsas interpretações, eu não posso me restringir à igreja evangélica, mas a todas as religiões chamadas cristãs, que não é só a igreja evangélica que é cristã. Nós temos outras religiões no Brasil e pelo mundo que são chamadas de cristãs, que têm como base de partida o evangelho de Cristo, só que na prática distorce. Tudo que o evangelho condena, eles têm, e nós estamos nesse barco. Tudo que o evangelho de Cristo condena está entre nós. Está na hora da gente rever por que a gente vai aceitando tudo que o próprio evangelho condena, porque a gente foge, a gente ignora o fundamento que foi lançado. Paulo nesse texto diz assim, olha, se alguém for construir, cuidado, não ponha outro fundamento e não construa sobre outro fundamento. Há um texto interessante que o apóstolo diz assim, ainda que desça do céu um anjo, olha só a seriedade, ainda que desça do céu um anjo pregando um outro evangelho que não seja esse que já foi anunciado, não aceitem. Considere anátema. E a gente aceita o evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda, o evangelho do relativismo, o evangelho da riqueza ilícita, o evangelho da vaidade,
o evangelho da ostentação. Eu estava evitando falar, mas não dá para evitar. Porque são essas coisas que estão enchendo a cabeça e a visão de meninos novos. Não tem nada que irrita mais do que isso. O evangelho do dinheiro, da riqueza, da grandeza, do poder, da ostentação, do status. Mas olha o evangelho de Cristo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O evangelho de Cristo, ele nasce numa manjedoura. O evangelho de Cristo, eu vim pregar boas novas aos mansos e aos pobres. Eu vim libertar os cativos. O evangelho de Cristo, ele se assenta e se abaixa e vai lavar os pés dos discípulos. Humildade. Fala desse evangelho hoje, vão rir da sua cara. Há pessoas por aí pregando, isso está pelo mundo todo, e a gente vê isso muito na África. Na África, então, se você não for rico, ninguém vai acreditar em você. Você só é homem de Deus se for rico. Eu não sei de onde essa gente tira esse evangelho. Então, quando tem um pouquinho, uma possezinha mais ou menos, tem que se emperequetar todo, chegar com uma limusine, que é para ver que ele tem prosperidade, tem riqueza, porque é fiel a Deus. E isso não é o evangelho. O evangelho, Deus então não quer abençoar, não quer dar riqueza? Quer. Jó foi o homem mais rico da terra. A Bíblia está cheia de história de homens ricos, mulheres ricas. Mas não se trata disso, se trata do evangelho. A riqueza vem quando Deus quer dar. Riqueza é uma coisa de Deus, ele dá a quem dá. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. A quem ele quer, ele vai dar. Mas você viver por causa de riqueza, querer ser pregador para ganhar dinheiro, querer ser pregador para ganhar dinheiro, querer ser cantor, mas não é para adorar a Deus, é para vender disco. Pastor, mas gasta muito dinheiro para gravar. Sim, todo mundo que grava vai ter que vender disco. Agora, para que você vai cantar? A prioridade é vender disco? Então você é só um artista, não é um adorador? Meninos assistindo DVD, e eles não têm vergonha de ir para a televisão dizer que aprendeu a pregar assistindo DVD do fulano, do ciclano e do beltrano. Comprei todos os DVDs, passei horas e horas, semanas, meses, anos, assistindo DVD e aprendi tudo com o DVD do fulano. Eles dizem que isso é o evangelho. Aí vão cobrar um dinheiro para pregar. E não é pouquinho. E as nossas igrejas querem que trazem essas pessoas. Porque copiam. Tudo que não presta é o que a gente quer copiar. Onde que fica o fundamento dos apóstolos? Esses homens não tinham paradeiro. Eles eram apedrejados na rua. Eles eram levados para o cárcere porque falavam o nome de Jesus. Não podemos nos deixar levar por heresias. Hoje as igrejas têm dono. E todo dia tem um novo dono de igreja. Todo dia tem mais alguém criando uma igreja para si. E tem gente que acha que isso é todo mundo, é geral, que todo pastor é dono de igreja. Aqui não, o sangue de Jesus tem poder. Meu pai não era dono, eu não sou dono. Daqui um dia meu pai já foi, não levou nada daqui. Daqui um dia eu estou indo, não estou levando nada. Daqui um dia a convenção pode me jubilar e vai botar outro pastor aqui. Igreja que tem dono, tem alguma coisa errada, irmão. O dono da igreja é Jesus Cristo, ele é o dono. Ele pagou por ela, pagou com o sangue, pagou com a vida. Mas essa é a moda, esse é o evangelho. E eles colocam isso na conta de Deus. Deus me revelou que eu vou ter o meu próprio ministério. Deus não revelou, meu irmão. Deus não revelou isso, não. É a sua vaidade. É a sua vontade de ser chefe, é a sua vontade de ser dono de alguma coisa, é a sua vontade de enriquecer às custas da fé. Esse evangelho é o que tomou conta do Brasil. Eu tenho nojo disso. Me perdoa a expressão, eu tenho nojo disso.
Porque quem olha na rua um pastor pensa que todo pastor é bandido, ladrão e safado. Só que o evangelho de Jesus Cristo não é isso. A igreja precisa voltar para o fundamento dos apóstolos. Mas tem mais coisas. Entramos nessa área do moral, do administrativo, mas vamos um pouco mais longe. Vamos ler capítulo 11, verso 23, também palavra do apóstolo Paulo, o texto que a gente lê sempre na Santa Ceia, o capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Está entendendo aí? O que Paulo está ensinando, ele diz assim: eu recebi do Senhor. Você tem que dar crédito. Você não pode discordar, você não pode bater de frente. Eu recebi do Senhor e vos ensinei. Paulo chega a ponto de dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos é a nossa base de fé. Tudo que a gente lê do Evangelho só existe por causa dos apóstolos. Se morresse com Jesus, a gente não tinha nada aqui escrito. Os apóstolos que viveram, presenciaram, testemunharam os fatos com Jesus, eles escrevem, eles narram tudo que Jesus era, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, e eles põem em prática e começam a revelar também a prática de todos os ensinos de Jesus. O Evangelho dos Apóstolos, vamos lá, o Evangelho dos Apóstolos era um evangelho de poder. Repita comigo: evangelho de poder. Não estou falando de reteté, não estou falando de marcha com varão, não estou falando de rodopio, não estou falando de barulho, eu estou falando de poder. 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 Pedro vai passando e a sombra dele cura o enfermo. Não precisou marchar com varão, não precisou rodopiar, não precisou gritar, mas ele tinha poder. Ele entra com João na porta formosa, uma das portas do templo, e quando ele vai entrando, está lá um paralítico, um coxo, estendendo a mão, pedindo uma esmola. Diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Evangelho de poder. A gente viu isso. O evangelho de poder ainda existe, ele ainda está entre nós, mas a igreja não vive mais esse poder, porque nós estamos vivendo um evangelho que não é fundamentado em Cristo nem nos apóstolos. Quando eu falei de dono de igreja, hoje você conhece a igreja pelo dono dela. É a foto do pastor que aparece. É a foto do pastor. Ninguém conhece mais igreja pela igreja, só conhece a igreja pela foto do pastor. Onde que nós vamos parar? Jesus disse, a palavra de Deus ensina assim, que ele cresça e que eu diminua. Quem diz isso? João, referindo-se a Jesus. Um profeta antes de Jesus. Ele era o precursor. Ele poderia arrogar para si toda a glória. Não, eu vim primeiro, eu fui o mensageiro de Deus, eu que vim preparar o seu caminho. Não. João disse assim: eu não sou digno de desatar a sua sandália. Você quer vir batizar, eu te batizar, eu não sou digno de desamarrar seu sapato. E Jesus disse assim: deixa, precisa que tudo se cumpra. E João chegou a esse ponto de dizer que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje, fala com o irmão que ele não vai crescer dentro da igreja. Hoje a gente briga pelo poder, briga pela posição e chama isso de evangelho. Diz que está cheio de Deus. Briga por consagração, briga por tudo. O evangelho dos apóstolos era fundamentado no poder. O evangelho dos apóstolos era um evangelho de humildade.
Eu vou citar tudo porque o tempo não vai dar para comentar um por um. Era um evangelho de humildade, era um evangelho de autoridade. Falamos de poder, mas poder e autoridade não são necessariamente a mesma coisa. Eles tinham poder e tinham autoridade. O evangelho dos apóstolos era um evangelho de unidade. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, lá no final. E era uma alma de todos, e tinham tudo em comum, e não havia necessitado algum entre eles. Todo mundo estendia a mão para todo mundo. Falar isso hoje na igreja? Quem é que traz a campanha do quilo aqui para ajudar uma família necessitada? A gente tem um trabalho aqui para ajudar os mais necessitados. Mas chega no dia de recolher o mantimento aqui, não dá para fazer uma cestinha básica. A gente não está se importando com ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Custou demais, suei muito para ganhar. O evangelho do egoísmo, a postura do egoísmo. Não é problema meu. Aí falta a compaixão. O evangelho é evangelho de compaixão, é evangelho de unidade. O evangelho dos apóstolos era um evangelho de estreita comunhão com Deus e comunhão de uns para com os outros. O evangelho dos apóstolos era exclusivamente cristocêntrico. Cristocêntrico. O assunto dos apóstolos era Jesus, era Cristo. Não tinha outro assunto. Hoje a gente tem tudo que é assunto, menos Cristo. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Uma vez nós recebemos um irmão aqui que virou até piada. Veio de outra igreja aqui, recomendado. Muito inteligente, cheio de título. Meu irmão, ele pregou o evangelho dele, do princípio ao fim. De tal maneira que quando você terminou o culto, a garotada, principalmente músico é terrível, irmão. Músico zoa qualquer um e todo mundo, né? Ele já dizia assim, só faltou ele fazer o apelo, quem quer me aceitar? Porque ele pregou ele, do princípio ao fim. Chega a dar nojo. O fundamento dos apóstolos era Cristo. Eles pregavam Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra de esquina. Não há nenhum... O apóstolo Pedro disse assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4, ele diz assim, porque não há nem no céu, nem na terra, um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Era um evangelho cristocêntrico. O evangelho dos apóstolos era o evangelho de fé. Olha aqui para mim, não era fé para ganhar carro zero, não era fé para ganhar apartamento, não era fé para comprar jatinho, e nem era fé só para operar milagre, era fé para resistir o mal. É fé a ponto de se deixar morrer se fosse preciso, de enfrentar cadeias, enfrentar açoites. Isso é fé. Se a gente lê a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, vamos lá ver o que está escrito. Hebreus capítulo 11, me chama a atenção esse texto, que fala dos homens do passado, a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Você queria esse tipo de fé? Quem é que queria essa fé? Estou no verso 17 do capítulo 11 de Hebreus. Quem queria essa fé? Deus diz assim, vai lá e mata o teu filho em holocausto. Aí você, cheio de fé, pega o seu filho e vai lá matar ele. Fé. Eles tinham fé para qualquer desafio. E essa fé fazia com que eles não sucumbissem. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem.
pela fé passaram o mar vermelho. Eles tinham fé, e mostravam a fé na hora do perigo, nem a fé na hora de ganhar a bênção. Já viu que a gente só tem fé para ficar curado quando a gente está muito doente? Eu preciso, é desespero. Agora eu tenho que ficar curado. Eu tenho muita fé que Jesus vai me curar, mas só para isso. Para o emprego, para resolver um problema social. Agora a fé na palavra de Deus, fé na vida eterna, fé que te expõe, fé que te leva ao sofrimento, te leva a pagar preço, ninguém quer. O evangelho moderno cegou a visão do evangelho dos crentes de hoje. Hoje o evangelho tem que ser muito light. Esse evangelho dos apóstolos não serve mais. É lamentável isso. Eu vou seguir lendo para encerrar, que a hora já foi. O evangelho dos apóstolos era de total segurança. Eles tinham segurança daquilo que faziam. Eles tinham firmeza, eles sabiam o que estavam falando, sabiam o que estavam fazendo. Quando Pedro diz assim, eu não tenho ouro nem prata, ele não está titubeando, não, ele não está, vamos ver o que acontece, não, ele tinha segurança, eu vou fazer esse paralítico andar, porque é em nome de Jesus, eu aprendi com ele, e é na fé dele, eu vou dizer o que eu aprendi, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles sabiam, eles tinham coragem, e tinham fé, tinham segurança. O evangelho dos apóstolos era prático e visível. Eu acrescentaria que era simples, prático e visível. Prático. Hoje, para as pessoas saberem que nós somos evangélicos, nós temos que dizer, ó, eu sou evangélico. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Se não falar, ninguém sabe. E depois que sabe, é um escândalo. Depois que descobre que a gente é evangélico, aí é um escândalo. Porque como é que o evangélico vive assim? Como é que o evangélico procede dessa forma? Como é que o evangelho faz o que você está fazendo? É um escândalo hoje. O melhor hoje seria ninguém falar que é evangélico, porque está denegrindo, está depondo contra. Está difícil, irmão. Está difícil. Nem dentro da igreja a gente não acha mais genuínos evangélicos. Evangélico é aquele que segue o evangelho, que vive o evangelho. Nós somos chamados de evangélico, mas o que a gente vive está muito longe de evangelho. Prático e visível, era de entrega total, o evangelho dos apóstolos era de perdão, era de misericórdia. Estevão apedrejado, ele diz assim, Senhor, não lhes impute esses pecados. Uma turma gritando, caluniando, apedrejando, mentindo contra ele. Ele não estava sendo punido por algo de errado que ele fez, ele estava sendo caluniado, estava sendo morto, condenado ao apedrejamento. Não dá para imaginar o sofrimento que é uma morte por apedrejamento. Multidão jogando pedra, e ele dizendo assim, Senhor, perdoa eles, não impute esses pecados. Aí a gente diz que é evangélico, mas a gente não perdoa o irmão que cometeu um erro desse tamanhozinho contra você, você não perdoa. Eu mudo de igreja, mas não perdoo. Qual é o evangelho que a gente está vivendo? Aquele ensinado por Cristo e divulgado pelos apóstolos, ou nós inventamos o nosso evangelho? Parece que nós inventamos o nosso. É hora da gente rever. O evangelho é de perdão e misericórdia. O evangelho dos apóstolos era de solidariedade. O evangelho dos apóstolos era simples e objetivo. O evangelho dos apóstolos era coerente com os ensinos de Cristo. O evangelho dos apóstolos não admitia falsidade e nem heresias. O evangelho dos apóstolos era movido pelo Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Eu vou parar aqui hoje, mas eu acho que nós vamos continuar, porque está na hora da gente acordar e voltar a ser simples e voltar a viver o evangelho. Leia o evangelho. Começa lendo o livro de Mateus e debrucem-se no Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus.
ensinamento de Cristo. E depois vamos seguindo os ensinamentos práticos de Cristo. Começa por Mateus e lê até Apocalipse. Você vai ver, se você ler com intenção de aprender que aquilo ali é a cartilha do verdadeiro evangélico, a sua vida vai mudar. E você vai ter outra concepção do que é ser crente em Jesus Cristo. Você vai começar a entender, pare de seguir igreja, pare de seguir pastor, pare de seguir apóstolo, profeta. Eu estou falando apóstolo não no sentido bíblico, não, no sentido atual. Hoje qualquer um bota um carimbo na testa, pá, a partir de agora eu sou apóstolo. E pronto. O cara se auto-intitula. Ele é apóstolo, é bispo, é isso, é aquilo, é pregador. Hoje o que mais nós temos é pregador e levita. Pergunta, irmão, você é levita por quê? Você é da tribo de Levi? Por que você é levita? Ele não sabe. Eu sou levita. Eu não sabia que tinha alguém da tribo de Levi entre nós. Vamos apresentar. É tanta bobagem, irmão. É tanta bobagem. As idolatrias, os misticismos dentro da igreja. Misticismo, crente faz simpatia, crente fazendo simpatia, crente fazendo macumba, hein? Acreditando em horóscopo, descobrindo, estudando qual é o seu decanato de ser de quê. Irmão, o negócio está feio. Olha aqui para mim, vamos voltar para o evangelho da Bíblia? Quantos querem voltar para o evangelho de Cristo? Ele está aí à nossa disposição. Vamos voltar para o evangelho de Jesus Cristo, que é o cabeça, e vamos ler o que os apóstolos escreveram, e o que eles fizeram, escreveram e ensinaram. E quem mandou escrever foi Jesus, e quem mandou ensinar foi Jesus. Jesus que disse, vocês vão ensinar todas as nações. Então vamos ficar firmes no fundamento dos apóstolos. Deus abençoe em nome de Jesus.